programa Marilza Del Duque em Foco. Eu sou Marilza Del Duque, educadora, formada em psicopedagogia, neurociência, líder de mulheres empreendedoras da escola Rede de Mulheres que Decidem. Eu trago para vocês uma novidade, trazendo informações dentro da área da neurociência, dentro da área da educação. E hoje eu vou começar com um tema impactante, um tema que transformou a minha escola, um tema que transformou a metodologia. Hoje eu tenho uma clínica que é muito considerada no mercado, a Academia do Cérebro, com uma equipe multidisciplinar. E venho inovando o mercado com a metodologia diferenciada do programa NeuroKids, criado por mim através da minha tese de mestrado. Mudando esse paradigma de uma educação tradicional, trazendo inovações para vocês e o tema tão atual que é dinheiro. Trago para vocês uma educadora financeira para mostrar o que a minha escola fez de diferente nesse mercado, fazendo com que as crianças tivessem um pensamento crítico, que as crianças pensassem em economizar, pensar no dinheiro com uma forma diferenciada. Lembra que nós não tivemos isso alguns anos atrás. Nós não aprendemos a ser empreendedores. Nós não aprendemos a ter essa visão de mercado, de dinheiro. E é tão interessante como é que a criança aprende. Trago para vocês hoje a educadora financeira Débora Lima, uma grande profissional que vem hoje inovando a proposta da minha escola. O GPI Pichincha é um diferencial no mercado. Olá, Débora, tudo bem? Seja bem-vinda, Débora. Vamos fazer um bate-papo gostoso para que essas pessoas entendam o que é diferente nessa escola. O que você faz de diferente para ensinar a criança a pensar no dinheiro. Marilza, antes de qualquer coisa, quero te agradecer por estar aqui. O primeiro programa onde a gente vai falar de dinheiro. Eu estou imensamente feliz por ter sido escolhida por você para estar aqui, para a gente estar falando sobre isso, porque é um assunto muito importante da gente levar para as famílias. E como é que o GPI Pechincha está levando esse assunto para as famílias? Através das crianças. E esse trabalho é lindo, tem sido inovador, fantástico. Desde que eu comecei o meu método, né, que é o método Alcance, eu ficava vislumbrando, eu ficava imaginando quem seriam as primeiras crianças que eu ia conseguir alcançar com o meu método. E no convite, né, Débora? Quando eu fiz esse convite para Débora, eu falei assim, nossa, educadora financeira para criança, o meu sonho é trazer para dentro da minha escola esse assunto tão importante, tão diferenciado, porque a minha vida é o empreendedorismo. Eu preciso mostrar isso para essas crianças de uma forma diferente. E foi criado o GPI Coins e fizemos algumas demonstrações em varal cultural. As famílias têm tido um resultado assim muito grande, né? O que é difícil, sim, né? E quando eu fiz essa proposta, ela falou, mas ser professora? E é a melhor, é incrível. Conta um pouquinho como foi nesse ano, no período desde o primeiro bimestre. Sim. Antes, deixa eu falar um pouquinho de quem eu sou, né? Como é que eu vim parar sendo educadora financeira? Eu fiz parte já do mercado financeiro, trabalhei 11 anos num banco e quando eu cheguei no banco, eu me sentia um pouco perdida, tanto pelo mercado de trabalho, ninguém tinha me ensinado a trabalhar, gente, né? E assim, meu primeiro emprego já foi dentro de um banco e falar sobre finanças. Eu daqui a pouco me vi na cadeira de uma gerente, me tornei uma gerente e cuidava das finanças dessas pessoas. Eu falei assim, gente, nunca ninguém me ensinou, eu senti grande dificuldade. E aí eu tive meus filhos e aí a minha filha hoje tem 15 anos, eu olhei pra ela e falei assim, ela não precisa passar pelo que eu passei. Passei alguns apertos financeiros, mesmo sabendo muito sobre finanças, mesmo trabalhando no banco, mesmo ensinando para pessoas, eu passei por conta de quê? Emoções, sentimentos. E aí eu pensei assim, não, a minha filha não precisa passar por isso. E por que não? Quando eu vi que estava dando certo com ela, eu falei, por que não a gente pode passar isso para os outros, para outras pessoas? E esse mundo da educação, assim, me pegou de jeito.
Ai, Você me encontrou. Uma formiguinha que te picou e falou, a minha escola está de portas abertas. Isso. Vamos unir esse ideal, vamos levar para outras escolas, vamos levar para as nossas crianças. E foi uma startup. E está dando muito certo. Do primeiro bimestre para cá, nós estamos no terceiro bimestre. Foram muitas evoluções. Fala para mim um pouquinho. Sim, com certeza. Eu lembro no primeiro bimestre como eu fui aplaudida pelos pais. Mas eu acho que eles ainda não tinham entendido a profundidade que a gente ia tratar esse assunto, né? Todos achavam muito importante. Chegou o primeiro varal cultural. O que é o varal cultural? É onde a gente é a culminância de todo o projeto. É onde a gente mostra para os pais o que a gente fez naquele bimestre com o aluno, né? E aí os pais chegavam e falavam assim para mim, é lindo, que legal, mas eu acho que ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Não tá conseguindo, porque comigo não é assim, entende? Hoje, no terceiro bimestre, eu já vejo a cara de assim, espanto dos pais, sabe? O que foi a feira, Nossa, esse último varal cultural, nós fizemos um trabalho incrível, onde nós trabalhamos as escolhas, né? E aí, no final, a culminância foi o quê? Nós fizemos uma loja, e aí nessa loja as crianças vieram usar as moedas virtuais, que são os GPI Coins. E aí, algumas crianças, quando viram aquela loja ali, ainda tinham muitas moedas de 5, 3, 4 moedas nas mãos e viraram para mim e falaram assim, tia, pode guardar, não quero mais comprar nada. Eu falei assim, mas você não quer comprar? Não, porque eu não preciso. É tão difícil para o adulto falar isso, não é? É difícil. E eu falava a gente assim, não teve essa educação financeira. Não, e eu falava assim, hoje... você só pode usar o GPI Coins aqui. Se você não usar aqui, mas tia, eu não preciso. Olha que riqueza. Nós tivemos um aluno do primeiro ano que eu tive que subir para assistir. Ele devolveu as moedas e a Débora insistia com a mercadoria. Ele dizia assim, eu tenho em casa. Não, eu tenho muito disso em casa. Eu não preciso. Aquele não preciso desse aluno do primeiro ano foi incrível, porque são 7 aninhos, né? 6, 7 aninhos. Então, assim, é saber lidar com dinheiro desde criança e o que vai ser lá na frente. Sim. Porque a nossa proposta da educação financeira é levar ao empreendedorismo, né? Nós implantamos o empreendedorismo esse bimestre e já como um processo inicial para 2023 para fazer a diferença com eles. Foi incrível, as famílias amaram. E Débora, você tá de parabéns. Esse método precisa chegar em muitas escolas. Essa ideia diferenciada, essa paixão, né? Que quando a gente senta para discutir, o conselho de classe foi tão lindo, teve choro. Foi uma emoção. Foi. Então, assim, eu te parabenizo pela criatividade e por cada tema abordado em sala de aula. Eles estão felizes, mas eu acho que as famílias estão mais ainda, não é? Assim, eu estou encantada mesmo com esse projeto, porque eu enxergo que os pais saíram diferentes daqui. A gente não está falando sobre só o futuro das crianças, entende? A gente está falando muito sobre o futuro delas, mas a gente está falando do presente também. A gente está falando em como elas conseguem impactar hoje a vida financeira da família. Porque eu tenho certeza que muitos dão aula em casa. Teve uma mãe que veio me relatar que a filha falou assim, mãe, eles conversando sobre o pai, porque o seu pai, ele não sabe lidar com dinheiro, mãe. É porque a gente ainda não explicou para ele que uma parte ele tem que guardar na caixinha do tesouro, outra parte é da carteira, a outra parte ele guarda num cofrinho, né? É onde eu estava ensinando para ele sobre curto, médio e longo prazo. E olha, ela falando isso para a mãe veio me falar muito feliz. Então, assim, eu tenho certeza que é um método que vai impactar o presente das crianças, não só o futuro. Esse é o nosso objetivo, com certeza. Mas quando a coisa é boa, a coisa transborda. Sim. Vai transbordando e a gente não tem dimensão de onde pode parar. E esse é o nosso ideal, essa é a nossa missão, de levar, não deixar isso aqui dentro da caixinha do GPI. Vamos levar para as outras escolas, para vocês experimentarem também a vida real, a vida dentro da família, a vida ter essa participação. Porque educação é isso, né? É um trabalho conjunto, família e escola. Sim. Débora, você também criou um material, né? E esse material pensado nas crianças alcança até os adolescentes, não é isso?
Você, além de cursos online, você também criou um planner. Fala um pouquinho desse material pra gente. Dá uma palhinha, mostra ele pra gente, para poder o pessoal conhecer que material rico. Sim, claro, com certeza. Como eu falei pra você, a minha filha, eu senti essa grande necessidade de começar a ensinar a minha filha, né? E aí, uma das alternativas para você ensinar o seu filho sobre educação financeira é a mesada, né? Mas tem uma pequena diferença em você dar a mesada por dar, porque os amigos estão recebendo, ou porque você não quer ter aquele trabalho de todo mês, o seu filho está te pedindo algum dinheiro e você está tendo que desembolsar um valor X, um valor Y. Existe essa diferença de você dar porque você quer ensinar. E aí eu pensei assim, ok, mas como é que eu posso auxiliar aos pais nesse ensinamento? Porque tiveram muitos pais que vieram até mim e falaram assim, mas eu tenho dificuldade comigo, como é que eu vou ensinar para o meu filho? Então eu tive uma grande ideia, né? Os empreendedores aqui, né, vivem de ideia. E aí eu tive uma ideia, eu vou fazer um planner de mesada, direcionado aí para o público adolescente. E aí saiu essa coisa linda aqui, como é que ele funciona? Eu tenho duas versões, Mariusa. Uma versão a pessoa compra ele na plataforma, né? E aí pode imprimir várias vezes em casa. E lá no meu curso, eu acho que eu vou passar a fazer uso também, porque ele realmente é muito rico. Olha, eu tenho vários vídeos, né, explicando ao adolescente como utilizar o planner e também como ele vai desenvolver isso na vida dele. A gente tem cursos, vídeos bônus, vídeo com a psicóloga falando de crenças limitantes, com um educador financeiro falando sobre investimento. Olha que riqueza, ensinar o seu filho sobre investimentos, né? Quantas pessoas hoje não investem com medo, colocam o seu dinheiro lá na poupança porque tem medo. Que não rende nada? Exatamente, né? E aí eu criei esse aqui que já tá lá na plataforma, que as pessoas podem imprimir quantas vezes quiserem, encadernar. E esse aqui que tá na sua mão, aqui tem os QR Codes. Nos QR Codes, Mariusa, eles têm acesso ao vídeo que eu falei que ia adquirir o da plataforma. Entende? Então a gente tem duas versões. O da capa dura e o que você consegue imprimir em casa. E ele, eu tenho certeza, é um curso completo pro filho, pro sobrinho, pro enteado, para quem você quiser presentear. Agora, uma coisa tem que ficar na mente das pessoas. A mesada, ela é uma ferramenta de educação financeira. Ela tem que ser levada a sério, porque senão eles vão se acostumar a não dar valor às coisas que recebem. E valor é uma prática que tem que ser vivenciada dentro de casa. Incrível, Débora, incrível. Uma coisa que eu percebi logo que eu abri, você trabalha com meta smart logo para os adolescentes. Isso. Que interessante isso. Eles precisam mesmo aprender desde cedo. Isso, porque o que acontece? Eu observei que nas minhas mentorias, eu dou mentorias para a família também, e eu observei que as pessoas têm uma grande dificuldade em possuir metas, em ter metas. Para pensar, você aí que está me assistindo, você tem metas definidas, objetivos? Você sabe que existe diferença entre objetivo e meta? Pois é, isso aqui está aqui dentro. Eu explico isso para eles. Isso é riquíssimo. O adolescente já aprender desde hoje. Ele vai chegar na fase adulta já com certeza vários objetivos conquistados e nunca deixando de ter suas metas para alcançar os seus objetivos. Débora, eu costumo dizer o seguinte, são muitos anos dentro desse mercado, né? Eu nasci para ser professora. Eu digo que quando eu nasci, me tirou e eu gritei, vou ser professora. Sempre foi muito por paixão, por emoção. E em negócio a gente precisa agir com a razão, com o coração. Então, eu sempre me vi dona do meu negócio, eu sempre me vi empreendendo, sempre fui muito empreendedora. Ouço muitas coisas do que falam de mim, claro, né? Jesus não agradou todo mundo, mas geralmente 90% são coisas boas. Eu fico pensando, né? De onde será que saiu isso? E eu precisei muito estudar sobre finança, estudar sobre empreendedorismo, principalmente com a pandemia, né? Nós falimos, todo mundo quebrou, o empresário se desesperou e teve que se reinventar.
todos nós passamos por isso, né? Então, a nossa escola, ela ficou com 8 alunos para sobreviver. Eu investi meu tempo, meus estudos e fui em busca de alguma coisa. E eu me apaixonei pela educação financeira. Eu costumo dizer que a gente não pode entender só do negócio, mas entender de negócio. Enquanto isso não fazia parte da mentalidade, eu não aprendi o certo. Eu fico pensando, eu ouço dos grandes mentores, né? Não é o olho que engorda o porco, o olho do dono que engorda o porco. Isso é uma coisa muito errada que te ensinaram. Então hoje eu fui atrás desse mercado financeiro, eu fui atrás de algo para ensinar aos meus alunos diferente, a pensar diferente. 2023 já é um ano que tudo vai mudar. 2023, com a educação financeira, na nossa escola, a cabecinha deles já está diferente. Eles já mostraram isso para as famílias. Agora, olha só, pouquíssimas crianças da minha escola, pouquíssimas, que têm uma visão da família, que não conseguiram contaminar a família, trouxeram as famílias para dentro do nosso varal cultural do terceiro bimestre. E sabe o que aconteceu? Todos saíram daqui encantados, apaixonados. Você precisa conhecer essa metodologia, você precisa conhecer o método Alcance, você precisa transformar a sua escola, fazer com que as suas crianças evoluam, senão nós vamos ter um pensamento rígido, um pensamento que não muda desde pequenininho. Vamos plantar isso neles. Débora, diz pra gente, quais as dicas que você dá para o nosso público, para esse pai, para essa mãe, para esse dono de escola, para esse educador, para essa professora que está assistindo a gente hoje? Bom, a primeira dica é, pai e mãe que está assistindo a gente aqui e que não sabe disso. Parece que a gente está falando só para a escola, né? Mas não é não, a gente está falando para você também. Desde 2020, a BNCC, ela incluiu a educação financeira dentro do currículo comum, né, dos nossos alunos. Existem algumas escolas que ainda não estão com educação financeira, Marilza. Pois é. Então, a primeira dica é, vê na escola lá do seu filho, veja se a escola está cumprindo a BNCC, veja se ela está entregando sobre educação financeira, ok? Pai ou mãe, vamos nos unir, esse vídeo também é para isso. A segunda dica é, vamos conversar sobre dinheiro com os nossos filhos, sabe? É um tabu muito grande. Os meus pais, não sei o de vocês, mas da grande maioria que eu conheço, os pais não conversavam sobre dinheiro. Então é difícil, a gente não sabe como. Mas eu vou te dar uma dica assim que eu tenho certeza que você vai começar hoje. Converse sobre sonhos com seus filhos. Fale sobre sonhos com eles. A primeira coisa que vai acontecer é você provavelmente vai descobrir alguns sonhos que ele tem que você não sabia. Você pode até se espantar. A segunda coisa é, dentro do sonho, você vai começar a planejar com ele. Como é que ele vai conquistar esse sonho? E aí entra o dinheiro. É aí que você vai começar a falar com ele sobre como ele vai conseguir aquilo ali. Aí quando você for no shopping, você for no mercado, aonde quer que você for, e ele fizer aquela birra, mas eu quero, aí você fala assim, e aquele sonho? E aquele planejamento que a gente fez? Você entendeu? Você está falando de educação financeira, mas você não precisa agir como uma professora dentro de casa. Olha só, vamos sentar aqui agora nós vamos falar sobre dinheiro. Não é assim. Acontece que as crianças aprendem pelo relacionamento. Como você se relaciona com seu filho? Como você age? Como é que você, para pensar, como você age com o seu dinheiro hoje? Olha, mesmo que você ache que você não está ensinando nada para o seu filho, você está ensinando muita coisa. Porque ele vai repetir o seu padrão. Ele vai achar que o que você faz é certo. E se não for, aí mora o perigo. Aí mora o perigo. Então, a gente tem que acordar para essas coisas. Primeira coisa, ver se a escola do seu filho está ensinando educação financeira. Vamos nos unir, ok? Segunda coisa, comece a falar sobre os sonhos dele. Comece a mostrar para ele a importância que tem sobre falar sobre isso, sobre metas, sobre objetivos, ok? E fale sobre educação financeira sem ele perceber que você está falando sobre educação financeira. Débora,
eu não gostaria de parar. Porque toda vez que a gente senta, a gente fala tanto sobre esse assunto, mas olha, o próximo programa tem muita coisa legal. O assunto educação financeira é tão importante dentro da minha escola, da nossa escola, que ela virá em todos os programas desse mês. A nossa estreia, falando de dinheiro, é com Débora Lima. E chegamos ao final do nosso primeiro programa com esse tema incrível, que é educação financeira. Como a criança aprende a falar de dinheiro, a usar o dinheiro. Débora, deixa suas redes sociais para que possam entrar em contato com você, conhecer do seu curso. Fala para o nosso público. Claro, vai ser um prazer. No Instagram eu tô lá como Débora.finanças e família. Lá eu dou muitas dicas para pais, para mães, para casal, né? Para você que não sabe ainda como lidar com o dinheiro ou que não sabe como ensinar sobre o dinheiro, vai ver também sobre o meu planner lá. Então eu te convido a fazer parte lá do meu Instagram. Débora, muito obrigada por esse empenho, muito obrigada pela sua dedicação e esse tema que hoje tem sido tão falado, mas não pensado nas crianças. Esse é Marilza Del Duque em Foco. Minhas redes sociais estão na tela e eu espero você lá nos acompanhando e assistindo os nossos próximos programas. Muito obrigada.